Olá, amigos! Esse aqui é o meu mapa conceitual para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Começo apresentando o primeiro conceito aqui que eu entendo como bastante significativo e bem relacionado em todas essas problemáticas. Inclusive inclusive eu encontrei em pelo menos dois dos textos, tá? Essas problemáticas são temas complexos que não aceitam respostas simples. Você vai observar que o mapa eu procurei utilizar de várias cores para tentar separar um pouquinho até a parte da atenção. Por exemplo, alguns itens que estão em vermelho são questões que a gente deve evitar na educação física. Os que estão em verde ou em tons de verde são já questões mais voltadas a uma parte positiva. E que estão em amarelo são apenas para análise. Começando aqui primeiro pela atuações docentes, né, que vem lá do primeiro texto, que fala das atuações docentes que costumam ser tradicionais, práticas inovadoras ou práticas de abandono do trabalho docente, prática do rola-bola. Um conceito muito interessante é que é colocado na conclusão do texto que o abandono do trabalho docente deve ganhar centralidade dos estudos entre pesquisadores de educação física escolar. E esse abandono do trabalho docente é um dos erros que a gente percebe dentro da educação física escolar. Além disso, também não muito correta são as práticas tradicionais, que são voltadas apenas ao fazer. Aqui já entrando um pouquinho no segundo texto que trata do ensinar o saber sobre o fazer, aqui no caso sobre o fazer e apenas o saber fazer. E ainda no texto de atuações docentes, a gente observa que os autores apresentam 4 dimensões de análise sobre essas atuações, que seriam as condições de trabalho, a transformação da área, as disposições sociais do professor e a cultura relacionada, a cultura escolar relacionada à educação física, né, que apresenta, vou abrir aqui um novo mapa, ela apresenta como principais categorias a invisibilidade da educação física, ou seja, supervisores, gestores, não têm uma compreensão clara do que apresenta a educação física, qual deve ser o conteúdo a ser tratado na educação física. O pessoal leigo não tem essa clareza. Também uma outra categoria está relacionada à hierarquia dos saberes escolares, que tradicionalmente a educação física ela é vista como uma disciplina, né, ou um componente curricular menos importante do que outros. E também, como categoria, o caráter funcional do abandono. Então, de todas essas práticas, dessas atuações docentes, a que mais a gente coloca como positiva são as atuações inovadoras, certo? E continuando aqui em relação ao segundo texto, o ensino do saber fazer a gente condena, o puro fazer pelo fazer, e a gente observa como positivo o ensino sobre o saber sobre o fazer. E esse saber sobre o fazer, a gente procura tratar de uma forma integrada os saberes corporais, conceituais e atitudinais, integrando também as 8 dimensões que a gente observa lá na BNCC agora: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. E esse saber sobre o fazer, a gente vê a educação física como um componente curricular que versa sobre o movimento. Não apenas trabalha o movimento, mas sim faz uma reflexão sobre a cultura corporal de movimento. E há um entendimento aqui da educação física como um componente curricular que tematiza as práticas corporais, ou seja, o mesmo entendimento que a gente observa conceituado lá na BNCC.
vocês observam que existem uma série de ligações, uma série de links que eu fui fazendo no mapa, e dá para a gente tomar vários caminhos aqui, né, para esse entendimento. Eu vou voltar um pouquinho lá sobre o saber fazer para a gente ver alguns erros no primeiro momento. Então, quando a gente trabalha somente o fazer, a gente tem como erro principal a teoria separada da prática. É o que a gente vê em alguns locais, por exemplo, a rede de São Paulo, a gente observa muitos colegas que trabalham uma coisa em sala de aula e na hora de ir para a parte prática trabalham um assunto totalmente diferente. Então esse é um dos erros. Um outro erro observado é a educação física como as demais disciplinas de sala de aula, né, fazendo um discurso sobre o movimento, transformando a educação física apenas como uma disciplina teórica. Inclusive a gente vê relatos no texto de alguns professores. E por que alguns fazem isso? Até porque alguns acham mais fácil controlar os alunos na aula teórica do que naquele espaço aberto da quadra. Então aqui a gente vê alguns dos erros, né, dentro do ensino da educação física. Continuando nos erros aqui, a gente já vai linkar no terceiro texto, que vem falando aí sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos. A gente vê alguns erros como aulas no contraturno, que com essas aulas no contraturno a gente percebe um aumento na evasão escolar que dificulta que o professor ensine sobre o fazer, que ele mantenha uma sequência didática, uma vez que muitos alunos acabam faltando, isso na prática acaba dificultando e muitos professores se sentem desestimulados. Então você vê como as coisas estão ligadas. Então até coloquei aqui como os motivos do afastamento. Aqui a gente vê uma seta aqui nas condições objetivas de trabalho. Ok? Que está lá dentro das 4 dimensões de análise do primeiro texto. Além disso, repetições de conteúdo, o insucesso e a exclusão na aula, classe numerosa, espaço físico, são alguns motivos do afastamento e indisciplina dos alunos. Para diminuir esse afastamento e indisciplina, são propostas algumas situações. Então a gente vê aqui como promover atitude inclusiva, apoiar, estimular, incentivar, valorizar, promover e acolher todos os alunos. Que também sejam promovidas intervenções sistematizadas do professor, além da conscientização sobre princípios e regras. As aulas no contraturno, que a gente vê como um dos erros, que acaba aumentando a evasão, dificultando o ensino sobre o fazer, é uma situação que a legislação ainda permite. E em virtude da invisibilidade da área, que a gente viu lá na cultura escolar, entre outros fatores, nós temos essa dificuldade na escola. E um outro fator também relacionado à legislação é o entendimento da educação física, que, claro, na LDB já veio como um avanço, ela era antes uma atividade, passou-se a um componente curricular, porém na LDB a gente ainda vê muito uma visão biológica da educação física. Agora já na BNCC a gente já tem uma visão mais voltada à cultura corporal de movimento, as práticas corporais tematizadas. Então da LDB para a BNCC a gente observa isso de uma visão biológica da educação física já para uma visão da cultura corporal de movimento. Claro que são documentos diferentes. E além disso, dentro da legislação a gente vê os casos de facultatividade nas aulas de educação física. A educação física é vista como uma aula que causa cansaço e a mulher com prole, o trabalhador, os estudantes do noturno acabam podendo ter uma dispensa facilitada na educação física. É uma outra questão que foi muito discutida e trabalhada nos textos e nas aulas, em relação a essas dispensas que a legislação acaba permitindo, dando margem a interpretações, e muitas situações acabam tendo alunos que poderiam estar participando da aula, mas conseguem facilmente ser dispensados. Já no
quinto texto, que trata do esporte na educação física, a gente percebe uma crítica ao esporte na escola, o esporte pelo esporte, que é um dos erros também. O esporte na escola, que trabalha só a padronização, sucesso de poucos, detecção de talentos, seria um dos erros. O contraponto seria o esporte da escola, que é um esporte diferente, é um esporte que trata junto o princípio da equidade, que procura oferecer ao aluno que aprenda a lógica do jogo, que permite também ao aluno desfrutar do esporte, contextualizar, aproximando com questões sociais, que o professor dê atenção a todos os alunos, trate a questão da inclusão, estamos ligando aqui também a atitude inclusiva do texto do afastamento, e também que façam ajustes e atividades para que todos possam participar. Esse é o esporte da escola, e esse sim está ligado, relacionado aqui às práticas, atuações docentes, inovadoras. E uma caixa aqui que eu quis deixar em destaque, que eu acho que é muito importante dentro dessas práticas inovadoras, é justamente este quadro aqui, onde a gente trata dos principais projetos que foram discutidos, ou no texto, ou durante as aulas que a gente anotou, e também nas práticas que a gente já analisou nas escolas. Eu deixei aqui a caixa com algumas ideias do Sport Education, aprendizagem cooperativa, modelo de responsabilidade social, o futebol collegiero, avaliação participativa, os agrupamentos produtivos e a monitoria nas aulas de educação física. Sempre pensando no que? No protagonismo do aluno, que acaba sendo uma das chaves aqui para diminuir esse afastamento e essa indisciplina. Também o planejamento participativo ajuda muito na participação dos alunos. E aqui a gente ainda tem outros links, quando a gente fala sobre o fazer, tratando de modo integrado, saberes corporais, conceituais e atitudinais, a gente vai além dos esportes, explica a lógica do jogo também, mas trabalha muitas outras questões. Evita a repetição de conteúdos, que é causa de afastamento, é causa de indisciplina. Enfim, nós temos ainda que procurar ter um olhar por outros ângulos. Foi muito discutido isso aqui no encontro de Presidente Prudente. Nós tivemos uma dinâmica, inclusive. Olhar por outros ângulos, se colocar no lugar de outras pessoas para procurar ter um olhar diferente daquilo que está propondo. Às vezes a gente está só enxergando de um lado. Então eu até achei interessante estar trazendo isso aqui. E estou vendo algumas contribuições aí de outros colegas. Estou achando muito positivo essa troca com esses mapas conceituais. Fiz alguns links aí, espero que colabore um pouco com os colegas. Em relação ao último texto que o autor coloca como uma questão de gênero, respeito às individualidades é muito importante, trabalhando a coeducação, sempre que possível, os meninos junto com as meninas, tratando também da equidade e a gente estando atento a qualquer tipo de discriminação, para a gente estar trabalhando isso de uma maneira adequada em sala de aula. Vocês perceberam aí que eu tentei colocar vários links, ainda poderíamos fazer outras ligações aí. Eu espero ter contribuído com vocês e, se possível, deixe um comentário lá. Um grande abraço, obrigado pela atenção aí e até a próxima.